Bom dia, Alain. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Nós estamos começando a nos adequar a uma nova linguagem, uma linguagem nova. Transição energética, energia limpa, nós estamos falando de crédito carbono, nós estamos falando de uma série de coisas que nós não tínhamos costume de falar disso comumente. Não é? Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o senhor preside, só para começar aqui a nossa conversa, o senhor preside a Gasmar, é a Companhia Maranhense de Gás. Sim. Não é? A Companhia Maranhense de Gás, e está oferecendo essa alternativa energética, desenvolvendo essa alternativa energética voltado para a economia, para o desenvolvimento econômico do estado do Maranhão. Fale mais para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores o que é a Gasmar, o que ela faz e que papel ela pretende desenvolver daqui para frente. Bom dia, Humberto. É um prazer muito grande estar aqui. Alegria, né, nessa potência que é a Central de Notícias. Eu só gostaria de dizer que eu não sou Allan Kardec da água salgada, eu sou da água doce, nascido em Imperatriz, portanto, ainda estou aprendendo muita coisa. Da região Tocantina, tá? Exatamente, da região Tocantina. Saudações. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá. De Imperatriz, de Grajaú, Barra do Corda. Barra do Corda, tá conhece falando... ali Porto Franco, Fortaleza do Nogueira, que tu acabaste de falar. Pois é. Hoje está tendo teve a grande cavalgada ontem lá em Porto Franco, está acontecendo... Teve a Expo Imp semana passada. Isso, e agora a Expo Franco, lá em Porto Franco. Mas não vamos desviar. Não vamos desviar, não. Deixa eu falar um pouco aqui. O que é a Companhia de Gás Maranhense? Não é muito diferente do combustível de gasolina ou diesel. O gasolina, você tem uma refinaria, você tem uma distribuidora e você tem um posto revendedor, né? E a produtora é a Petrobras em geral. É a mesma coisa na área de gás. A área de gás, você tem uma produtora que fica, inclusive, ali perto, né? Pedreira, Santo Antônio dos Lopes, aquela região toda, muito produtora de gás. Eles produzem e nós distribuímos. Essa é a grande diferença. O que é a Gasmar? É uma distribuidora de gás, que é o modelo nacional de você trabalhar com qualquer tipo de combustível. Pois não. Eu só queria complementar o que eu fiz. Três perguntas numa só, mal de jornalista. Fazer três perguntas eu ia complementar um pouco sobre essa nova realidade que a gente está vivendo. Sim, exatamente. Né? A gente está vivendo a era da transição, que chama de transição energética, de novas energias, justamente por conta desses aspectos climáticos, da novidade que é o aspecto climático, e você... de certa forma, tentar eliminar carbono da atmosfera. Essa é a grande luta, né? Mas tem um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, é que nós, Maranhão, nós somos produtores de gás. Nós temos energia, não só gás, tem energia eólica e tem energia solar em menos volume, mas gás, principalmente, que é o que se chama, você vai sair do óleo para a energia dita limpa, como eólica, com o tempo vai acontecer isso, mas o gás é a transição da transição. Ele é que é um pouco mais limpo, por exemplo, do que o óleo combustível. Por isso que a gente tomou iniciativas que talvez tu queiras abordar, que foi uma orientação do governador Carlos Brandão, no sentido de quê? De que a gente use esse gás do Maranhão para o Maranhão, que ele abasteça o Maranhão. Então é nesse sentido que a gente tem iniciativas da Vale, aqui em São Luís, e da Suzano, em Imperatriz. Nós vamos abastecer as duas grandes indústrias com gás. Olha, nós temos assunto para o dia inteiro, mas vamos focar aqui. Por exemplo, nós temos a Gasmar faz essa distribuição de gás. Nós temos em vários outros estados o pessoal já utilizando o gás como combustível veicular para o seu carro.
Eu queria fazer uma pergunta. Quando é que nós podemos ter, como alternativa, quando é que nós vamos estar preparados para colocar o gás natural produzido no estado do Maranhão à disposição dos condutores de veículos? Perfeito. Dos proprietários de veículos automotores. Vamos falar sobre isso, porque isso também tem que ter uma abordagem para dizer por que ainda não aconteceu. Você precisava de um grande consumidor para poder colocar, embora você pareça que consumo de gás para veículo é muito, na verdade o volume não é tanto quanto de uma indústria, né, como a Vale ou como a Suzano. Então a gente fechou esses contratos, agora ainda esse ano nós fechamos esses contratos, com isso nós garantimos o gás veicular. Portanto, daqui a um ano, na nossa estimativa, mais ou menos em junho de 2024, nós teremos combustível, gás, nos postos para abastecer os veículos. Prioritariamente, obviamente, os veículos, que é o que acontece nacionalmente, que são táxi e veículos de transporte de passageiro em geral. Isso na região metropolitana e nas demais regiões do estado? Nós vamos iniciar aqui em São Luís e em Imperatriz. Esse é o nosso plano. Aí vem a pergunta. Eu tenho meu carro, vou viajar para Barreirinhas, eu vou precisar lá de, por exemplo, abastecer um tanque com R$150, R$180 para mim ir a Barreirinhas. Além de eu não emitir mais gás poluente, né, mais poluição para o planeta, né, qual é a outra vantagem que eu tenho? Economicamente é mais barato? Sim. A ideia de vender energia é você ter economia. O básico, você tem que... Ninguém, eu desconheço alguém que compra alguma coisa por conta de... Só da consciência ambiental. Da consciência ambiental. Muito dificilmente vai fazer isso porque faz conta, né? Então, o que acontece é a gente está fechando um contrato com a empresa que chama Eneva, que é produtora, no sentido de a gente garantir um preço menor do que o da gasolina. Isso é a garantia que nós estamos fazendo. Agora, tem que entender que para você ter o gás no seu veículo, você tem que fazer a adaptação, que é ter um cilindro dentro do veículo. Você precisa de ter um cilindro para abastecer. Você não coloca no mesmo tanque de combustível. Há uma orientação do governador no sentido de tornar o gás natural também mais popular, inclusive para pequenos empreendimentos, como padarias, outro tipo de atividade econômica que possa utilizar também o gás natural. Eu até conversava uma vez com um cidadão e ele dizia assim, mas houve uma orientação disso, o governador não orienta, o governador determina. É verdade. Há essa determinação. Ela foi a primeira determinação que ele me deu. Quando nós assumimos a Gasmar, a primeira coisa que ele falou, ele disse, olha, eu quero industrializar o Maranhão. Porque não tem sentido a gente importar. A gente importa gasolina, a gente importa diesel, a gente importa gás, a gente importa tudo para abastecer a nossa indústria, grande ou pequena. Quer dizer, o pouquinho de dinheiro que nós temos, nós estamos mandando para fora. Nós estamos pagando para os outros produzir. No fundo, nós estamos gerando emprego fora. Que é o que ele disse, olha, Alain, eu quero emprego aqui. A gente tem que gerar emprego e renda aqui no solo maranhense. E a única forma de fazer isso é pegar aquilo que nós temos naturalmente há 150 milhões de anos, que é gás, a gente tem que usar. E pode ter petróleo também, né? No mar, principalmente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, o seguinte, Beto, já que estamos falando de gás, e um dos vilões, podemos dizer assim, dos últimos anos, o gás de cozinha entrou também nesse rol. Eu queria saber que com essa produção que temos aqui no Maranhão, e também com a redução de alguns impostos que já tivemos e a tendência é reduzir um pouco mais a carga tributária, se existe a perspectiva da diminuição do valor do gás de cozinha no Maranhão. Olha, é um tema que a gente tem que ir com delicadeza para explicar um pouco. O gás que ele é retirado do solo do Maranhão é o gás natural. Esse gás, que é o de gás de cozinha, chama GLP. Não é o mesmo? Não é o mesmo gás, porque esse GLP, ele é extraído junto com o petróleo. Enquanto esse nosso gás natural, ele já vem do solo, portanto ele é mais barato. O GLP não, é mais caro e ele é importado. E para ele ser colocado num cilindro para ser vendido, ele precisa ter essa mudança. Portanto, nós não comandamos essa área.
aqui no Maranhão. Distribuição de gás, de cozinha, são outras empresas que fazem, em geral, as próprias distribuidoras. A gente, quando passa ali, justamente tive algumas oportunidades de passar ali pelaquela região de Santo Antônio dos Lopes, e talvez até por falta de desconhecimento, muita gente se pergunta, por que somos produtores de gás e o gás de cozinha permanece caro? Justamente outro gás, porque é outro gás, então está explicado. Essa foi a tese central do governador. Disse, olha, nós produzimos, nós queremos, em tese seria gás por gás, a gente trocaria, mas só que a gente não consegue colocar em cilindros esse gás. A gente vai abastecer nacionalmente. O que acontece é você entregar o gás ou para consumo popular, estou falando, ou você coloca no posto de combustível, ou você distribui, por exemplo, numa padaria, né, para a pequena indústria, ou para, no caso, se a gente conseguir fazer os gasodutos, que é a nossa ideia de fazer pequenos gasodutos, anéis de gasodutos internamente aqui em São Luís, você pode ser abastecido em sua casa, seu hospital, sua padaria, qualquer local por gás. Qual é o potencial do Maranhão na produção de gás natural, especificamente? Nós temos Santo Antônio dos Lopes, já se sabe se tem gás natural em outras regiões, e qual é a capacidade lá de Santo Antônio dos Lopes? Olha, a capacidade é gigantesca. O Maranhão, imagina que, vou pedir para o nosso ouvinte pensar, é como se fosse um círculo e o Maranhão é um triângulo. O mapa do Maranhão é um triângulo. Sim, sim. Esse triângulo está dentro desse grande círculo que chama Bacia do Parnaíba. Essa Bacia do Parnaíba tem muito gás. A nossa ideia é que com o tempo a gente faça aquilo que os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos deixaram, a gente falou isso de propósito sobre importação, deixaram de ser importadores para ser exportadores de petróleo e gás nos últimos 7 anos. Nós podemos revolucionar o Maranhão e a orientação do governador é nesse sentido. Nós precisamos de gás, nós precisamos de petróleo e nós vamos explorar essa energia para que ela abasteça o Maranhão e abasteça o Brasil. Mas é tanta coisa, o senhor vai ter que voltar aqui. Mas nós temos, por exemplo, o desenvolvimento econômico local. No caso lá eu estava vendo os números aqui em Santo Antônio dos Lopes, chegou a uma taxa de 137,75% de crescimento ao ano, foi isso? Exatamente. O município e ainda pode ser mais. De Santo Antônio. A margem ali ficou em torno de 7 e pouco por cento de crescimento. Então nós temos aí como um grande fator de desenvolvimento econômico. Mas eu queria ainda trazer um outro assunto que começa a ser discutido, mas está muito nos bastidores, não vejo quase os veículos de comunicação discutindo, que é a exploração da margem equatorial do Brasil. Perfeito. Que nós temos uma quantidade de petróleo muito grande no nosso país e que não está sendo explorada ainda. Gigantesca. Infelizmente, esse debate, como parece um pouco mais técnico, as pessoas não prestam atenção. Mas a grande fronteira exploratória do planeta hoje é do planeta, não é do Brasil. É aqui, na costa da margem equatorial. Não tinha essa informação. A grande fronteira é aqui. Então isso pode elevar o PIB do Brasil inteiro às alturas. Não só o PIB, né, do Brasil inteiro, mas pode modificar a cara do Brasil. Porque hoje nós somos a região, aqui essa região norte e nordeste, a região mais pobre. Se você pegar o Rio de Janeiro, que era o Rio de Janeiro em 1970, e pega 50 anos depois, que é hoje, que o PIB é dependente muito desse serviço de petróleo e gás, a revolução que se espera daqui é extraordinária. Aqui do nosso lado, Humberto, nós temos um país... Maranhão, ali tem... Aqui do lado do Amapá, nós temos um país que chama Guiana. Guiana Francesa. A Guiana, a Guiana Francesa. Era a Guiana Francesa, holandesa e inglesa. É Guiana Francesa, Suriname e Guiana, né, que hoje só chama Guiana. A Guiana sozinha aumentou o PIB dela em 47%. Se tu acha que a China cresce muito em 10%, quando cresce 10%, a gente acha muito. O Brasil cresceu 0,8% só. Então, e quando tu achas que é isso, olha, tá a imagem aparecendo, a Guiana lá em cima, né, que tem, isso aqui é a margem equatorial inteira. Sim. Essa bacia aí em frente ao Maranhão, nós temos 2 bacias. Nós temos a possibilidade de ter 2 Guianas. Por isso, quando tu diz, vamos aumentar, e a possibilidade de aumentar é extraordinário, basta a gente explorar tanto o gás aqui em solo, né, em terra,
quanto o gás no mar, que é o que todo mundo está fazendo. O deputado Pedro Lucas levou essa discussão para o Congresso Nacional agora, né? Tá sendo debatido lá para ver se libera, tira os entraves, né? Para se explorar com responsabilidade. Também temos que ver isso. Tem um lado ambiental que tem que ser respeitado, mas não podemos deixar isso para o resto do séculos e séculos essa riqueza. Esse é o grande debate, Alberto, porque o debate nosso, eu acho que não existe ninguém estranho à agenda ambiental. Todo mundo defende o meio ambiente. Sim, então, sim. Essa discussão, para mim, no fundo, ela já é superada, não tem sentido. O que o presidente Lula disse em Paris recentemente, que ele falou, olha, gente, eu vim aqui não só falar sobre a Amazônia, eu vim falar sobre desigualdade. Eu vim falar... É estranho que em um país que tem a França, né, enquanto que tem a França, a Alemanha, os grandes países do mundo, não se fala de desigualdade. Pois é. Isso que a gente tem que pautar. E hoje ele está participando de um grande evento, inclusive defendendo na União Europeia mais investimentos dos países europeus, ali de toda a região da Europa, na preservação ambiental aqui do Brasil, inclusive trazendo dinheiro para crédito carbono, para uma série de outras coisas. Pois é, mas essas coisas, elas têm que caminhar juntas. Essa é a tese central do presidente Lula e do governador Carlos Brandão. Tem que caminhar junto. Não se pode combater um clima, porque o clima você não pega as pessoas... Hoje nós temos gente que ainda vive na pré-história. Nós temos pessoas aqui no nosso estado, ou qualquer estado aqui no Norte e Nordeste, que vivem, que ainda não chegou nem na primeira Revolução Industrial. Por quê? Porque não tem energia. Se a energia não chega, o que é que você vai fazer? Sem energia, a pessoa ainda não chegou nem no processo civilizatório. Pois é. E o grande debate é justamente esse: não se cresce industrialmente, não se desenvolve economicamente sem investimento em energia. É o fator principal. Ela é central. Ele que causou nos últimos 200 anos a grande revolução que aconteceu foi a energia. Qualquer um de nós estamos nos comunicando via energia. Energia propagada, inclusive, no ar pela internet. Sempre energia. Doutor Alano, muito obrigado pelo carinho. Só rapidamente aqui, surgiu aqui um questionamento. A gente sabe que aquela região de Santo Antônio dos Lopes é uma região que é propícia ao gás. Sabemos também que aquela região do Orizona, ali que sai para o estado do Pará, também é uma região com muitos recursos naturais, recursos minerais. Exatamente. Queria saber qual é a política hoje da Gasman para descobrir novos pontos aí desses recursos naturais, desses recursos minerais. Olha, a Gasmar, ela está mudando, como eu disse, ela é uma distribuidora e ela está mudando, prospectando essas possibilidades no Maranhão inteiro, principalmente de gás. A política da Gasmar, orientada, né, ou determinada, como disse o Humberto, pelo governador, é no sentido de você procurar novos consumidores, porque nós já temos muito. Nós temos muito, podemos ter mais gás. Então a política da Gasmar é justamente procurar esses novos consumidores, principalmente da indústria. Perfeito. Ok.